Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio de Mulher para Mulher Pode. Hoje com um tema muito abençoado, um tema enriquecedor. Temos aqui uma líder cristã e hoje vamos falar muito sobre liderança feminina à luz da Bíblia. Então, estou aqui com ela, com Fran Amorim. Oi, Fran, é um prazer tê-la aqui e já passo a palavra para você. Olá, Andressa, boa tarde aos seus espectadores, às pessoas que lhe acompanham. Quero dizer da minha gratidão e da minha alegria de estar aqui com você, tratando de um tema tão especial e tão gostoso de falar, que é sobre liderança, sobre mulheres, e é um assunto cada vez mais debatido e a gente vai estar aqui para contribuir com você. Gente, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, não custa nada, se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas, que o tema hoje está imperdível. E já entrando no tema da nossa conversa, Fran, conte-me mais sobre você, sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua caminhada cristã. Conta aí pra gente. Então, eu sou a terceira filha de 4 filhas mulheres, né? Tô a terceira filha. Eu me converti na adolescência, aos 17 anos, e tive um encontro assim, bem emblemático com Deus, com Cristo. E desde que eu me converti, eu sempre fui apaixonada por missões. De alguma forma contribuindo com evangelismo, me envolvendo com evangelismo, com missões. Tive a oportunidade de, após a minha formação como enfermeira, eu concluí o curso de enfermagem em 1996, já vou completar quase 30 anos de formada. E era desejo do meu coração oferecer um tempo da minha vida profissional para servir ao reino. Então, assim que eu me formei, eu dediquei 4 anos da minha vida, eu não fui trabalhar, exercer minha profissão. E nesses 4 anos eu fui inicialmente para o Paraná, fazer um curso de desenvolvimento comunitário num município chamado Fazenda Rio Grande. E lá eu fiquei por 4 anos e através do envolvimento com essa escola, que existe até hoje, uma escola de formação missionária, eu tive a oportunidade de servir a Deus na África por um tempo, em Angola, e também no Amazonas com comunidades ribeirinhas. Deve ter sido uma escola. Uma escola. É um tempo antes e depois na minha vida, marca realmente. Então, eu sempre estive, de alguma forma, envolvida com atividades na igreja e, recentemente, Deus tem me convocado para esse trabalho com mulheres, que nós vamos conversar mais sobre isso. Sou divorciada há 6 anos, sou mãe de uma jovem linda chamada Luísa, de 21 anos, que já vai se formar o próximo ano. Sirvo e congrego na Igreja do Nazareno, em Lagoa Nova, onde lá na igreja eu contribuo no Ministério de Mulheres, eu participo da liderança do Ministério de Mulheres. E Deus tem me chamado de uns 3 anos para cá, eu vou contar um pouco depois sobre isso, para estar servindo junto nesse Ministério de Mulheres, com mulheres, especificamente na área de liderança. E essa questão da liderança feminina cristã, foi isso que nos conectou, não é isso, Fran? Enquanto você contava aí sobre a sua trajetória, sua caminhada cristã, eu lembrei também da minha. Eu também tenho uma paixão, um amor por missões. Eu me converti primeiramente, eu me converti primeiramente ao Evangelho e eu levei toda a minha família, eu levei toda a minha casa, eu com 12 anos. E aí minha adolescência toda foi dentro da igreja, foi a minha escola. Dentro da igreja eu fiz tudo, tive essa habilidade com a comunicação devido à igreja, que eu digo que foi a minha escola mesmo na parte de perder vergonha de falar em público, de lidar com pessoas, de liderar. E porque a gente tem a gente é impulsionado, né, encorajado desde cedo. Quem é da igreja, assim, é impulsionado desde cedo a lidar ali com pessoas, liderar, estar à frente de ministérios. E na adolescência, Deus já me usava para isso. Quando eu comecei a minha advocacia, eu saí da igreja. Saí, me envolvi com outras pessoas, fui conhecendo outras coisas, porque minha juventude toda foi dentro da igreja, tinha essa paixão por missões,
tinha um chamado missionário muito claro, fiz muitas missões no sertão e sempre ardeu muito ao meu coração. Quando eu saí da igreja, eu era líder de missões da Igreja Batista. Eu era missionária da igreja. E fora do contexto cristão, Deus também me colocava em lideranças. Não, em lideranças cristãs, não. Em lideranças de mulheres. Aí eu comecei a palestrar e ficar à frente de associações de mulheres criminalistas, essas coisas. E Deus me colocava, mesmo eu saindo do evangelho, Deus me colocava em situações de liderança. E eu, durante muito tempo, eu me contaminei com muitas questões ideológicas e eu palestrava e eu incentivava mulheres para o mal. Eu tenho consciência disso. Com esse marketing de empoderamento que a gente chama, e eu tenho plena consciência disso. E tem um alto preço. Aqui já estou compartilhando também da minha história e tem um alto preço, né, Fran? E aí depois aconteceu uma situação na minha vida que Deus me puxou de volta e me colocou novamente no meu coração o chamado que eu tinha lá atrás. Para hoje, esse podcast estar aqui, para hoje estar acontecendo tantos movimentos na minha vida voltado para mulheres. E eu lembrei da essência da Andressa de 12 anos, que o coração ardia por missões. E esse podcast, esse canal aqui, as minhas redes sociais, não deixa de ser. Não deixa de ser um canal do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que hoje a nossa história se conecta. Mas, continuando aqui nessa nossa conversa, me conta como surgiu a rede de líderes cristãs. Então, para falar da rede de líderes cristãs, eu tenho que voltar um pouquinho e contar sobre um projeto chamado Projeto Ré. Esse Ré é de ressoar. No final de 2021, Deus falou comigo. Na verdade, antes do divórcio, assim que aconteceu o divórcio, há 6 anos atrás, logo após o divórcio, uma certa noite, eu estava na minha casa, eu tinha chegado do trabalho, eu estava bem triste, porque realmente divórcio não é uma coisa agradável, não é algo que você planeja. E eu achava, naquele momento, eu estava muito fragilizada, e eu achava que tinha chegado ao fim, meus planos, eu não estava mais pensando em futuro, apesar de que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas eu estava vivendo uma fase difícil. E uma certa noite, acabei de jantar, eu estava na sala, e Deus falou assim: pega um papel, vá pegar o seu caderno. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer anotações, eu tenho vários cadernos de muitos anos atrás, coisas que estão acontecendo hoje, já estavam escritas nesses cadernos há muito tempo. Eu sempre falo, eu chamo eles de cadernos do milagre, os cadernos do milagre. E Deus falou: vai pegar o seu caderno, que eu quero falar com você. E aí, naquela noite, Deus falou assim: escreva aí, eu vou te levar para uma grande viagem. Você vai liderar muitas pessoas, mas não tenha medo. É uma grande viagem, uma viagem que você vai, mas não tem data para você voltar. Isso você escreve. Está tudo escrito, né? Pena que hoje eu saí cedo para trabalhar, não trouxe o caderno do milagre. Isso foi em 2018. E eu anotei várias coisas que naquele momento eu não compreendi. No tempo certo, você vai compreender, eu vou te dar as pessoas, e passou. Quando foi em 2021, final de 2021, estávamos ali meio que saindo da pandemia. Eu passei por uma cirurgia. Enquanto eu estava convalescendo dessa cirurgia, Deus falou para mim, ainda na casa da minha mãe, eu passei um tempo lá, e Deus falou assim: chegou o tempo daquela viagem, você vai fazer aquela viagem. E eu fiquei pensando: que viagem? Ele falou: a viagem lá do caderno, está escrita no caderno. Eu estava na casa da minha mãe e pedi para minha filha ir lá na minha casa, no meu apartamento, pegar o caderno. Mas eu não sabia exatamente qual era, porque já tinha passado alguns anos. Eu disse ali mais ou menos o que era, e eu li o que estava escrito. Eu falei: é sobre isso que Deus falou, vai começar uma grande viagem. Uhum. E foi então que Deus começou a falar comigo sobre um livro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, sobre trabalhar com mulheres. Já está aqui o livro dela, viu? Vamos comentar já sobre ele. E foi ali que eu fui entendendo aos poucos, porque eu estou ouvindo o que você também está falando. Eu estive um tempo fora e voltei. Nós temos uma trajetória, nós temos um processo. Deus tem um processo na nossa vida que ele vai se concretizando, as coisas vão se encaminhando. E quando chega no tempo certo, que eu chamo Kairos de Deus, não tem como não acontecer.
E naquele dia Deus falou, a partir de hoje você vai embarcar nessa viagem. E eu entendi que Deus estava me convocando para um ministério com mulheres, porque até então eu nunca tinha trabalhado com mulheres. Eu nunca quis, na verdade. Eu já trabalhei até com crianças, mas na minha cabeça trabalhar com mulheres na igreja ia ser uma coisa complicada. Reclamação, sempre falar de sofrimento. Eu tinha uma ideia que seria mais ou menos assim, então, mas Deus falou, agora você vai fazer Aí isso. você não queria. Nunca quis. Jonas. Nunca quis trabalhar com um ministério de mulheres de forma alguma, porque no meu entendimento era isso. As mulheres se juntavam para chorar, para reclamar, Uhum. não tinha coisas boas, eu não via muito movimento das mulheres na igreja, elas estavam sempre sendo podadas, então tinha toda aquela história, eu não gostava. Mas a primeira coisa que Deus falou foi, você vai escrever. Eu perguntei então, o que é que o Senhor deseja para essa viagem com mulheres? Primeiro, você vai escrever uma carta. Por isso que o livro tem esse tema. Eu quero que você escreva uma carta de amor para minhas filhas. No primeiro momento, um livro, mas eu fiquei maturando sobre isso e um dia ainda convalescendo dessa cirurgia, Deus me falou tudo o que tem nesse livro, os capítulos, como que seria, do que deveria tratar. Eu fiz um esboço do livro naquele. E eu, depois de fazer o esboço, eu perguntei qual é o título do livro. E foi assim: Carta de Eva às Filhas de Deus. Porque, na verdade, o livro é como se fosse Eva. Na verdade, eu tomei a ousadia de usar a vida de Eva, ou a história de Eva, para contar uma história que é essa história de que a mulher que é culpada, a mulher peca, ajudou o homem a pecar, a humanidade está da forma que está por culpa da mulher. Então, é como se fosse um pedido de desculpa de Eva. Mas ela falando assim, realmente, eu caí, podia ter sido eu, outra pessoa, mas o amor de Deus por mim, por você. Então, é um livro que fala de amor. E vai mostrando que em toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, tem um Deus falando desse amor pelas mulheres. Então, o livro é mais ou menos sobre isso. Então, eu comecei a escrever o livro. Então, enquanto eu escrevi o livro, estava acabando a pandemia, existe esse encontro de mulheres da minha igreja que já acontecia há alguns anos, e a esposa do pastor, que é a coordenadora desse projeto, ela mandou uma mensagem para mim, olha, eu estou querendo retomar o trabalho com as mulheres e eu estou querendo lhe convidar. Eu digo, não, não é possível. Eu escrevendo um livro, eu que nunca trabalhei com mulheres, com uma igreja com 2.000 As e coisas tantas... surgindo. uma igreja com 2.000 e tantas pessoas, porque no meio de tantas pessoas ela vai me fazer um convite para ajudá-la no Ministério de Mulheres. Então, as coisas foram acontecendo, porque, como eu falo, quando chega o tempo de Deus, quando chega aquele momento de Deus cumprir aquilo que Ele escreveu mesmo para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa missão, elas vão acontecendo. Então, veio o livro, chamado para ajudar no Ministério de Mulheres, e no finalzinho desse livro, que já estava ficando pronto, eu conversei com você aqui antes da gente entrar no programa, então faltava ainda alguma coisa. Eu sentia que o livro estava ficando pronto, eu estava começando a esboçar um projeto para a igreja no trabalho com mulheres, mas era como se estivesse faltando. E numa conversa de final de semana com a minha mãe, uma conversa normal, porque as 4 filhas, cada uma fica um final de semana com a mãe, era o meu final de semana com a minha mãe. E nós estávamos conversando sobre alguns assuntos de família mesmo. Entrou nesse assunto de divórcio, de separação. E eu questionei ela, um questionamento que eu já tenho feito muitas vezes, de por que na separação deles, dos meus pais, quando eu tinha 7 anos, por que meu pai desapareceu, assim. A gente nunca mais encontrou o nosso pai. Veio encontrar 7 anos atrás, ele já estava doente e faleceu. Mas durante toda a nossa vida, ele sumiu, assim. E era um questionamento que eu tinha. Por que ele sumiu, assim? Não vinha nos visitar? Por que a gente não podia? E ela falou assim, minha mãe já tem 85 anos, ainda já está, assim, com um pouco de, digamos, esquecimento. Ela falou, mas eu já contei isso para você tantas vezes. Eu falei, não, nunca me disse. Ela falou, já contei várias vezes, mas eu vou contar para você. É porque, fora o seu pai ter um problema com alcoolismo, tinha alguns comportamentos violentos, eu também descobri que ele abusava sexualmente das filhas. E aquilo foi um terror na minha vida. Foi uma notícia, assim, que eu achei que aquilo ia acabar com a minha vida. E eu questionei, eu falei assim, no primeiro momento eu pensei, será que minha mãe já está meio que idosa, esquecendo, misturando as coisas, né? Uhum. E eu falei, quem foi que... Isso com as suas irmãs? Sim, com as filhas, né? Não era um comportamento abusivo, mas de toque, dessas coisas. Mas o meu questionamento é, será que ela está, tipo assim, ela está misturando alguma coisa? E eu Uhum. falei, quem foi que lhe disse isso? Quem foi que lhe contou isso? Ela falou, você. E eu falei, eu?
Minha mãe foi auxiliar de enfermagem a vida toda, então ela trabalhava num hospital durante o dia e no outro hospital à noite. Quando ela trabalhava à noite, estava de plantão, quem ficava conosco era o nosso pai. E ela disse que quando ela chegou de um dos plantões pela manhã, né, ela percebeu ele assim com o rosto machucado e ele perguntou para ele o que é que tinha acontecido e ele falou que ele tinha feito a barba e tinha se machucado. Mas logo quando ela chegou, eu fui falar com ela e eu tinha contado para ela que na noite anterior, né, que eu estava só com 7 anos, que eu tinha acordado, mas eu não tinha gostado de algumas coisas que o nosso pai tinha feito, tipo assim, tocado, eu tinha sentido que ele estava tocando meu, eu não gostei do toque no corpo e fui eu que arranhei o rosto dele. Então, assim, por isso que quando eu contei isso, teve um grande problema na família, de falar com os pais do meu pai, meus avós, né? Então, esse foi o motivo, de fato, dela ter ido na justiça e pedido para que ele realmente nunca mais tivesse Que acesso a nós. forte. Que forte, mas eu tenho que louvar a Deus pela vida da minha mãe, porque tantos relatos que a gente escuta quando os pais não acreditam, né? As mães não acreditam Muitos no relato dos dos filhos. E eu tenho que filhos. louvar a Deus pela vida da minha mãe, porque isso salvou a nossa vida. A nossa história podia ter sido muito diferente. E Uhum. todas nós, né, casamos, temos os nossos filhos, temos a nossa vida, mas eu devo isso à minha mãe. E ela, para mim, continua sendo assim, a maior referência de perseverança, de fé, porque trabalhou e criou as 4 filhas. Todas se formaram, todas trabalham, têm sua casa, todo mundo seguiu o seu caminho. Anos depois, antes de saber disso, nós reencontramos o nosso pai. Há uns 10 anos atrás, Uhum. ele estava bem doente, nós cuidamos dele, até que ele descobriu um câncer, e nós cuidamos deles e ele faleceu. Mas eu só fiquei sabendo de tudo isso depois que ele já tinha falecido. Né? Isso aí só tem 1 ano e meio que eu descobri isso. Então, quando aconteceu isso, eu falei para Deus, não é possível uma coisa dessa. Por que, que eu, com 52 anos, vim saber de uma coisa dessa agora? E fazia um pouco de sentido, porque eu não lembro de nada da minha infância antes dos 7 anos. Parece que eu nasci com 7 anos. Eu não lembro de nada. E isso fazia sentido, dessas memórias, né? Mas depois disso você foi procurar alguma terapia, alguma coisa Então, num para... primeiro momento, eu falei assim para Deus, eu estou querendo acreditar que isso não aconteceu. E Deus falou, agora você está pronta para seguir a missão que eu desejo, porque são essas pessoas que eu quero alcançar. Óbvio, eu fui procurar terapia, mas foi uma cura. Entender que o divórcio, o livro e essa história faziam parte, porque se você também for observar, você vai saber que as nossas dores, elas têm... elas fazem sentido quando a gente entende o caminhar de Deus na nossa existência. Todas as coisas Todas cooperam as para o coisas bem. cooperam. E esse era o meu questionamento. Como que isso pode, uma desgraça dessa pode contribuir? Deus E falou, só Deus tem esse poder, só Deus pode fazer isso, pegar algo que estava destruído, essa tragédia que aconteceu na sua vida, nas nossas vidas, e transformar e refazer uma nova história. e aí, terminado esse livro, que no finalzinho fala um pouco sobre isso, desse amor restaurador de Deus, o livro pronto, e Deus falou, agora você vai tratar sobre esse tema na minha casa, porque eu não quero que aconteça mais com ninguém. E isso acontece na minha casa. Eu disse, mas como assim? Deus falou, você vai saber se acontece. Então, quando surgiu o projeto REC, foi desenhar, planejar um projeto para tratar sobre isso na internet, era uma coisa muito difícil. Mas eu falei com o meu pastor e a esposa dele, e num desses encontros de mulheres, eu pedi para que o projeto renascesse ali, que pudesse ser tipo uma inauguração do projeto. Nós desenhamos tudo, abrimos as redes sociais, e num daqueles encontros eu contei isso que eu estou contando para você. Uhum. Você não tem noção de... Tinha pelo menos umas 70 mulheres nesse... Você não imagina o chororô. Enquanto eu falava, aquelas mulheres chorando. E quando terminou aquele encontro de mulheres, mulheres da nossa igreja, mulheres que eu conheço, que você conhece, que estão perto de nós, e elas vieram falar, como que você tem coragem de falar uma coisa dessa? E nunca o encontro de mulheres, nunca foi gravado, transmitido. Uhum. E naquele dia, eu não sei porque a pessoa que transmite, que grava, estava fazendo alguns ajustes, gravou. E está lá no YouTube publicado isso, esse testemunho. E quando terminou naquele dia o encontro de mulheres, elas vieram falar comigo, nossa, você contou a história da minha vida. E outras falaram, você, ainda bem que o seu pai morreu, porque o meu continua vivo. E o meu é membro da igreja. E o meu eu continuo almoçando nos domingos, tendo que sentar na mesa com meu pai. E aí eu nunca falei, e outra fala, nunca falei para minha mãe. Meu pai e minha mãe são mesmos, eu nunca tive coragem de dizer para minha mãe. Então, Andressa, nesses 2 anos você não tem ideia do número de pessoas que já vieram até mim para contar a sua história. E aí ela faz sentido.
Então, assim, aquilo que é para ser uma desgraça e o caos, Deus transforma porque Ele quer alcançar outras pessoas. Então, o Projeto Ré nasceu sobre isso, é sobre esse ressoar de que você pode ter um lugar para falar. Nós não trabalhamos Lugar de como acolhimento. lugar de Então, acolhimento. essa missão, eu quero já saber a missão mesmo, o objetivo do projeto. Então, o objetivo do projeto é que do Projeto Ré em si é, primeiro, que essas pessoas tenham esse lugar de acolhimento para que elas Acolhimento. possam falar. O falar, ele liberta. Isso, eu estou falando aqui com você, mas pessoas no meu trabalho, pessoas na vizinhança, pessoas no meu prédio que ouviram essa mensagem, falaram: para você eu vou falar, porque se você teve coragem de falar na internet, eu vou contar a você. Então, eu percebo que isso Encoraja. encoraja. Então, é esse acolhimento, mas num outro momento, o objetivo do Projeto Ré é fortalecer a identidade da mulher cristã. Então, não é um 190 o projeto, não é um 190 onde as pessoas ligam, vão fazer uma reclamação para chamar a polícia, mas é no sentido de fortalecer, como aconteceu comigo. Ah, você foi procurar a terapia, você falou, mas Deus fez com que eu me enxergasse. Filha, apesar de ter acontecido tudo isso, você é menina dos meus olhos, você é minha preciosa. Não é que eu permiti, eu vi, mas porque tem um... Isso sara, isso cura. Então, à medida que a nossa identidade em Deus vai sendo fortalecida, nós vamos restaurando a nossa história, Ressignificando. ressignificando. E podendo dar um destino diferente para a nossa história. É sobre isso. E falando agora sobre a academia de líderes. O que é a academia de líderes cristãs? Tá, então falamos um pouquinho do Projeto Ré, eu vou falar da rede de líderes, tá? Que aí são as duas coisas diferentes. Pronto. Com essa ideia de convidar pessoas para o Projeto Ré, participar de lives, eu fui encontrando pessoas no Instagram, mulheres que eram advogadas, psicólogas, pedagogas, e eu falava, nossa, eu tenho que chamar pessoas para tratar desses temas de violência doméstica, de autoconhecimento, de violência psicológica. Eu fui elencando alguns temas e fui procurando pessoas que eu não conhecia. As que estavam perto de mim podiam contribuir, mas aquelas que já eram experientes nessa área, delegadas, promotoras, que podiam me ajudar nisso, eu fui entrando em contato com elas e elas foram aceitando o convite de contribuir com o Projeto Ré. Então, nesse conjunto de pessoas, de mulheres que eu fui conhecendo, que também lideravam projetos e ministério com outras mulheres, eu fui formando um grupo. E a rede de líderes nasceu por conta dessas mulheres que também trabalhavam, coordenavam um projeto com outras mulheres. Nós criamos a rede de líderes cristãs, que é formado por mulheres que coordenam projetos e ministérios com outras mulheres, mas com o objetivo específico de desenvolver essas mulheres integralmente, espiritualmente, na sua mente, no seu corpo e no seu espírito. Então, assim nasceu a rede de líderes cristãs. E a academia? E aí, nessa convivência, nós temos aí 1 ano, a rede de líderes nasceu em março do ano passado, nós começamos ali com um grupo de 8 mulheres, hoje nós já somos 30, temos um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, onde nós colaboramos uma com as outras, com o ministério, com o que cada uma está fazendo. Mas eu também comecei a perceber a necessidade de treinamento, a necessidade de especialização, de fortalecer, de capacitação. Mas, para você ter ideia, muito antes do Projeto Ré, muito antes da Rede de Líderes, quando eu ainda estava pensando nesse livro, eu já tinha um desejo no meu coração, né, de formar, de criar uma academia, uma escola que preparasse mulheres cristãs para a liderança. Isso estava lá um desejo no meu coração, mas eu não sabia como isso ia acontecer. Então, veio o Projeto Ré, veio todos esses acontecimentos, mas agora Deus falou, esse é o momento. Então, andando com essas mulheres, convivendo com elas, o que é que eu observo? Que existe uma necessidade de capacitação. Existe o chamado, muitas têm o chamado, têm a vocação para a liderança, já estão executando alguns projetos, mas eu percebo que poderia ser de uma forma coordenada, organizada. Então, pensando nisso, nós estamos agora criando a Academia de Líderes Cristãs, que tem aí 2 pilares. Um pilar, primeiro, de capacitação para as que já estão exercendo algum papel de liderança ou algum ministério. E nós temos também um outro pilar, que é a formação, porque nós também entendemos que não estaremos aqui para sempre.
Então, eu tenho um grupo, um papel de liderança, você tem, mas e as próximas gerações? Você é muito jovem, né? Tem dado de ser, a minha filha está aí seguindo um caminho, mas eu não vou estar fazendo isso para sempre, eu não vou estar aqui. Então, qual é o legado e qual é a história que a gente deixa para as próximas gerações, para as meninas, as moças, as jovens que estão hoje se formando e que nós podemos ter uma grande oportunidade de formá-las para a liderança com excelência. Então, o papel da Academia de Líderes Cristãs tem esses dois pilares: capacitar quem já está desenvolvendo algum trabalho, algum ministério e a liderança com mulheres, e outro pilar que é formar mesmo, identificar na igreja ou identificar no meio das mulheres com quem nós transitamos e trabalhamos, quem são. E é isso sempre que eu falo: observe do seu lado. Toda líder de ministério tem alguém que ajuda ela. Se você observa, deve ser assim com você também. E o maior exemplo que tem que ser dessa forma é o Projeto Ré. O Projeto Ré vai completar 2 anos e, desde o início, tem 3 que andam junto comigo, que elas estavam ali só para me ajudar na live. Quando eu fazia uma live, elas entravam para dar boa noite, para dar boas-vindas, e elas foram amadurecendo. Quando eu fazia o devocional, já pedi para uma delas dar uma palavra, e nesses 2 anos elas foram sendo treinadas, e hoje elas quem vão liderar o Projeto Ré, para eu poder assumir. Vocês podem perceber que a nossa entrevistada, ela tem projeto Ré, ela tem livro, ela tem a rede de líderes, agora tem a academia. É uma mulher que faz muitas coisas, é uma líder realmente, de ter vários projetos, de levantar outras mulheres. E aí eu gostei demais dessa ideia da academia. Eu também tenho essa vertente educativa de você levantar outras pessoas, de você levantar outras mulheres, de você formar outras mulheres e dar um norte ali, né? Um início, um meio e um fim ali, um embasamento para mulheres. E essa ideia é muito linda. Que Deus abençoe, um projeto grandioso mesmo. E como é que vai funcionar a academia? Vai ser online? Vai ser presencial? Antes de falar desse formato da escola, aproveitando o que você está falando, é muito importante, muitas vezes, porque você faz muitas coisas. Mas é como eu falo, Deus ele tem um plano, um projeto específico para cada uma de nós. Salmos 139, versículo 16, diz que enquanto eu e você estávamos sendo tecidas no ventre da nossa mãe, e antes do mundo ser mundo, Deus já tinha um plano e um projeto para nós. E que existe um livro onde tudo foi escrito sobre nós. E eu acredito que essa conversa que nós estamos tendo hoje, ela estava programada. Eu não tenho a menor dúvida. Eu penso dessa forma. Esse versículo mudou a minha forma, virou uma chave na minha vida. Então, se Deus já tem tudo programado e escrito sobre a minha vida, então Ele está apenas me preparando e eu preciso me preparar para assumir aqueles papéis ou fazer aquelas determinadas missões que Deus tem para a minha vida. E Deus não chama desocupados. De forma nenhuma. Mas uma coisa interessante que eu quero falar primeiro é sobre essa questão do chamado. Muitas pessoas falam para mim, como que eu vou identificar qual é o meu chamado, qual é a minha missão? Boa. Se eu vou dar um meu exemplo aqui para falar de escola, porque você pode perguntar, não, mas o pessoal está assistindo, ela é só uma enfermeira, o que é que uma enfermeira quer se meter com uma questão de uma escola de liderança? Mas olhando para a história da minha vida, a coisa que eu mais fiz em toda a minha vida, com 54 anos que eu vou completar, foi dar aula. Eu era criança e eu falei para minha mãe, eu tenho 8 para 10 anos, eu falei, eu queria ter uma escola. Vamos fazer uma escola aqui em casa. Minha mãe, você inventa muita coisa. Porque eu sempre fui uma criança muito sonhadora. E uma criança, assim, eu posso dizer, à frente do meu tempo. Até hoje as pessoas falam, você sempre foi uma criança de alma velha. Minhas irmãs falam isso. Enquanto elas estavam brincando de panelinha, brincando, eu estava lendo, eu estava brincando de televisão. Eu achava uma perda de tempo estar brincando, porque você tem que fazer alguma coisa mais substancial. Mas olhando para a minha trajetória profissional, como você falou, a coisa que eu mais fiz foi dar aula. Então, eu tive essa escola quando eu era criança. Na minha adolescência, quando eu me formei, quando eu entrei para a universidade, eu fui dar aula. Quando eu me formei, como eu vou completar 30 anos de formada, eu nunca trabalhei em um hospital um só dia da minha vida. Eu sempre dei aula desde que eu me formei. A minha vocação na enfermagem é formar profissionais. Então, foi o que eu fiz a vida toda. Eu trabalhei poucos anos na estratégia de saúde da família, mas sempre estive envolvido ou com gestão ou com formação de profissionais. Eu dei aula, assim que eu me formei, dei aula durante muitos anos no curso de técnico de enfermagem e dei aula na UNP, no curso de enfermagem, por 11 anos.
Então, a minha vida é uma vida acadêmica. E nesses 11 anos, lecionando na UNP, eu me envolvi com tudo que você possa imaginar. Plano político-pedagógico, coordenação de estágio, direção de curso. Então, existe também uma formação e uma bagagem para que eu possa querer me envolver também com uma escola. Está tudo organizado como tem que ser. Plano político-pedagógico, as aulas todas organizadas da forma como tem que ser. Não é um desejo só do meu coração. Eu quero fazer uma academia de liderança. Não. E é bom foi muito bom você contextualizar isso para quem está nos assistindo, porque você falou que é enfermeira, mas aí quando você adentra na sua história, conta os pormenores da sua trajetória, aí a gente entende. Porque muitas vezes você pode ter um sonho e você achar que tem uma vocação, mas eu sempre digo, como é que você identifica a coisa que você mais fez na sua vida? Deus já treinou você. Quando você fala assim, eu tinha 12 anos e eu já falava muito bem lá na igreja, porque hoje você estaria aqui exercendo um papel de liderança. Então, eu acredito nisso. Uma das formas que eu ajudo as pessoas a identificar o seu propósito é olhar para a sua vida. Mas na minha vida não aconteceu nada. Aconteceu. Se você observar, aconteceu. E o que você está falando foi exatamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu nesse último ano. Eu sou advogada e toda a minha bagagem curricular, tudo é na área jurídica. Tudo na área jurídica. E aí eu vim morar em Natal, que morar em Natal era um cenário impossível também, viu? Aqui eu estou morando aqui é um milagre. E aí eu vim morar em Natal e aí eu entrei em conflito de identidade profissional. Porque eu não me via mais naquilo, na advocacia, como eu levava o ritmo na minha cidade de Teresina, eu não me via mais. E aí, eu entrei num conflito e eu revisitei, investi em autoconhecimento, revisitei a minha história. E aí eu tive que investir em mentorias, capacitação, e isso é muito importante também, a mulher, quando está nesse conflito, investir nisso, em autoconhecimento. E aí eu fiz uma linha do tempo na minha história e vi quais eram as habilidades que mais se comunicavam, que mais acontecia de forma natural e coincidência. Era a comunicação, era a liderança. Sempre em vários contextos, desde a adolescência, era a comunicação, uma facilidade muito grande de conexão com as pessoas, de liderança, mesmo sem eu querer. Mesmo sem eu querer, Deus colocava ali em contexto de liderança. E eu estava vivendo esse conflito porque eu estava numa transição territorial, tinha saído da minha zona de conforto, assim como Abraão, vim morar em outro estado e Deus não queria mais que eu trabalhasse com aquilo, embora aquilo tivesse me dado uma bagagem. E hoje o que eu trabalho comunica com essa bagagem que eu tenho, mas viveu, quando eu falei no início, o propósito que Deus queria para mim desde o início. Então, todas as coisas se casaram. Porque, na verdade, no reino de Deus não existe coincidência. Deus já programou todas as coisas. O que precisa é que nós tenhamos intimidade com Deus suficiente para entender o que Ele tem para a nossa história. E não ficar naquele papel de reclamando. Eu podia estar aqui contando essa história. Aconteceu isso no meu pai. Não, isso está fazendo parte, isso fez parte de uma história, de um cenário que está progredindo para chegar onde Deus quer. Quando eu falei, com tudo rabiscado, sobre uma academia de líderes, formar líderes, eu falei, mas onde é que eu estou me metendo? Deus falou, já te dei todas as ferramentas. Você esteve 11 anos na universidade e eu lá aproveitei todas as oportunidades que eu podia ter. De hoje, o que existe no curso de enfermagem da UNP, muito de parte eu ajudei a construir. Tudo construir. E para você ver, quando eu cheguei para dar aula na UNP, eu fui programada para dar aula numa disciplina, que era saúde coletiva, que era a minha área de especialização e de mestrado. E quando eu cheguei, não tinha essa vaga. Eu li no edital que tinha, alguém já tinha pego a vaga. E quando eu cheguei, a pessoa que me recebeu na UNP falou assim, só tem vaga para você agora na disciplina de legislação em saúde. Não era que eu não gostava, eu não simpatizava. Eu dei aula nessa disciplina por 8 anos. Ninguém nunca quis dar aula nessa disciplina. Todo mundo queria ir para a parte prática, cardiologia. Eu fiquei dando aula de saúde coletiva, logo vagou essa cadeira, mas eu fiquei como na cadeira titular de saúde coletiva e de legislação em saúde, ensinando para os alunos o que era SUS, o que era políticas públicas de saúde. Sabe para o quê? Para, em 2015, abrir uma vaga para enfermeiro no Ministério Público. Nunca houve, na história desse Estado,
uma vaga para enfermeiro, nenhum órgão, no órgão da Justiça. E aí surgiu essa vaga para enfermeiro, que era um processo seletivo, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer uma entrevista. Eu estava no meio do meu mestrado em saúde coletiva, mas eu fui lá, eu nem queria me inscrever, porque falei, isso aí é coisa já arranjada, eu nem vou me meter nisso. Minha mãe falou, você vai e a vaga vai ser sua. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Quando eu falei que eu não ia me inscrever, porque era um processo seletivo, não era um concurso, ela falou, você vai e a vaga vai ser sua. E aí, no final, foram 285 enfermeiros que se inscreveram e eu fiquei com a vaga. Mas eu fiquei com a vaga porque eu sou a melhor de todas? Não, porque Tinha um não era uma propósito. vaga. Além do propósito, não era uma vaga para um trabalho assistencial. Não existe um posto de enfermagem no Ministério Público que eu estivesse lá para aplicar a injeção. A promotora precisava de um enfermeiro que conhecesse as políticas públicas de saúde e dominasse a legislação em saúde. Uau! Então, fazia sentido eu ficar 8 anos dando aula numa disciplina que inicialmente eu não gostava, mas lá na frente, porque o nosso Deus veio lá na frente. Então, tiveram doutores, no final desses 285 foram selecionados 4 enfermeiros. Gente, enquanto ela tá falando, eu tô me emocionando. Eu também. E aí, muitas pessoas falam, ela deve ter um arrumadinho lá dentro, alguém conseguiu. Não foi isso, porque eu fui sabatinada, né? A promotora, uma promotora muito conhecida aqui no nosso estado, quando eu soube que era ela que ia fazer Eu não posso chorar. Quando eu soube que era ela que ia fazer a prova, a minha entrevista, eu falei, nossa, ela vai passar por cima de mim, ela vai me moer, no sentido como a gente fala. E foi super tranquilo, por quê? Porque Deus já estava me treinando durante 8 anos para eu responder todas aquelas perguntas. E ela falou, você, depois que terminou, ela falou, das 4, mesmo 2 sendo doutora, eu quero você tem o que eu preciso. E vão completar 10 anos agora, no próximo ano que eu estou lá. Porque você é diferente? Não, porque tem um propósito. Eu acredito nisso, mas nós precisamos estar atentas, ter intimidade com Deus, fazer a leitura do tempo. Você falou que eu faço isso de tempos em tempos. Eu pego o papel e falo, nossa, 2015, Ministério Público, e depois do divórcio, o livro. Eu costumo fazer isso e eu sempre pergunto, Deus, em que estação eu estou? Em que tempo da minha vida eu estou? Eu já vou fazer 54 anos, possivelmente eu já vivi mais da metade da minha vida, mas com o Senhor, onde eu estou? O que é que está faltando ainda? Vai colocando, vai me dizendo. E Deus vai abrindo as portas. Nada disso é coisa da minha cabeça. Eu não tinha um desejo de ter um grupo de líderes cristãos. Eu não era desejo, não tinha nada disso planejado. Tinha um desejo de fazer a vontade de Deus. E quando a gente quer fazer a vontade de Deus e tem essa disposição, Ele vai mostrando o caminho, abrindo as portas, e você vai em obediência, seguindo os passos que Ele vai dar. É orar a Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos, mostra, apresenta pessoas. Essa tem sido a minha oração nesses últimos tempos. Mas vamos falar mais sobre a academia. Quando é que começarão as atividades da academia? Então, a academia, no próximo sábado agora, dia 4, nós vamos abrir as redes sociais para a academia. Nós já temos o Instagram da Rede de Líderes, né? Quem quiser seguir, @Rede de Líderes Cristãs, nos siga, compartilhe, comente, vá lá nos ajudar. E a partir de sábado eu vou abrir o Instagram da Academia de Líderes, @Academia de Líderes Cristãs. Então, nós vamos colocar tudo lá. A escola, de verdade, a academia, as atividades propriamente ditas, elas vão acontecer no primeiro momento online, onde vão ter cada pilar desse, tanto o de capacitação quanto o de formação, vai acontecer em 4 módulos, cada módulo com 4 aulas. Vai estar tudo explicado isso lá nas redes sociais quando eu colocar. Mas ainda esse segundo semestre, nós vamos ter 2 workshops já dessa Academia de Líderes. Um vai acontecer no dia 28 de setembro e o outro no dia 30 de novembro. Um mais direcionado para a liderança assertiva, para mulheres cristãs, e o outro, ferramentas de planejamento para projetos cristãos. Já está desenhado, organizado. Eu vou divulgar e quem tiver interesse pode fazer sua inscrição. Mas serão só 16 vagas, né? Isso vai acontecer lá na Casa Rosa, que o espaço é pequeno. E também, como tem esse cunho de escola que exige estar acompanhando atividades, correção, andando junto com o aluno, não tem como começar com uma turma enorme. Então, a ideia é que vai fazer essas 2 oficinas, cada uma com 16 vagas, mas no próximo ano começar uma turma de verdade com 20 alunos. Essa é a ideia, a partir de fevereiro do próximo ano.
Então, a partir de sábado, fiquem atentas. Eu vou abrir o Instagram e vocês já podem seguir, compartilhar e nos ajudar a divulgar. Você comentou aí, contou várias coisas, que conheceu muitas mulheres, levantou muitas mulheres, inspirou muitas mulheres com a sua história, com a sua mensagem. Tem alguma história especial que você queira aqui compartilhar, que marcou ali a rede de líderes cristãs? Então, eu gosto de usar esse exemplo. Eu falei sobre isso no nosso encontro agora do dia 20. Nós já tivemos o segundo encontro da nossa rede de líderes. Tivemos o primeiro em agosto do ano passado e o segundo encontro agora no dia 20 de julho. E sobre essas conexões, tem dois casos que eu gosto muito de falar, que realmente é uma delas, é Karina Costa. Karina Costa é de Santo Antônio, aqui no nosso interior do estado. Ela coordena um projeto com mulheres também. E eu estava um dia pensando sobre... A rede não existia ainda, mas eu estava pensando de quem seriam essas mulheres, onde eu encontraria. Eu estava passando no feed ali do Instagram e Karina estava dando uma mensagem sobre ela muito meiga, ela muito tímida, falando sobre o realizar de Deus na nossa vida. E enquanto eu estou ouvindo só aquela mensagem daquela jovem senhora, e Deus falou assim, chama ela, convide ela, e você vai levantar essa mulher. Convide ela. E o verbo era, você vai levantar essa mulher. Entrei lá com aquela coragem de sempre, entrei no direct dela, falei, oi, tudo bom? Eu estou aqui passando, ouvindo você aí falar, mas eu não sei exatamente o que você faz, mas Deus está dizendo para eu me aproximar de você. Eu tenho um projeto assim, assim, eu queria convidar você para falar sobre o seu projeto. E ela já mandou uma mensagem, eu deixei meu número do WhatsApp e ela já começamos a conversar no WhatsApp. Ela, de jeito nenhum que eu vou falar. Eu não sei falar, você não sabe o trabalho que foi naquele dia para eu deixar aquela mensagem ali no direct, no feed. Então, Karina hoje coordena lá em Santo Antônio um projeto lindo, um projeto interdenominacional. Eu já estive lá dando uma palavra, ela já fez o segundo encontro com mulheres, que para mim assim foi um desenvolvimento enorme de Karina. Eu uso sempre esse exemplo de andarmos juntas e hoje ela ter evoluído bastante a ponto de estar impactando uma cidade no interior com formas simples, uma menina muito simples e fazendo algo tão grandioso. Isso para mim foi uma coisa muito importante. Desculpa. E o ano passado eu fui convidada para participar, assim como foi aquela programação que nós estivemos juntas lá, da Noite do Branco, eu fui convidada por uma amiga que eu tinha o intuito de convidá-la para a rede, mas ela estava organizando um projeto que ela trabalha com mulheres empreendedoras. Ela fez um evento. Ela disse, eu queria convidar você para dar uma palavra. Eu disse, mas uma palavra sobre o quê? Um evento sobre empreendedorismo. Eu não vendo. Vai falar do seu livro. Vá lá, você vai falar do livro. Então, eu cheguei com um monte de mulheres empreendedoras, mulheres... Eu me senti completamente deslocada. Não sei se já aconteceu com você, um evento, muita gente, mas você não conhece ninguém, só conhecia ela. Numa cidade desse tamanho, mas eu só conhecia ela. Nós ficamos assim na frente, eram 3 preleitoras que iam falar, elas iam falar sobre os projetos dela, e eu fiquei ali com esse livrinho na mão. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Me diga. E Deus falou, daqui a pouco você vai saber. Deus faz assim, daqui a pouco você vai saber. A primeira falou, quando essa que estava no meio levantou para falar, e Deus falou, eu trouxe você aqui para você conhecê-la, para você se conectar com essa mulher. Ela falou, ela foi para falar de transição de carreira, porque ela trabalhou a vida toda numa empresa, foi muito bom, ela estava deixando a empresa para se dedicar a uma loja de bijus, que ela desenhava bijuterias. Então, uma história linda. E Deus falou, pronto, é com ela, você está aqui por conta dela. Eu falei sobre o livro, foi ótimo, dei uma palavra, e no final eu fui conversar com ela. Ela disse, oi, tudo bom? Eu queria trocar um contato com você, eu estou aí querendo formar uma rede de líderes. Uma rede de líderes, pois Deus tem falado comigo sobre isso. Para resumir, Lídia Julião, que estava comigo naquela Noite do Branco, tem sido uma pessoa-chave para fazer a rede de líderes existir. De uma forma que eu não sei nem te explicar como. Uma pessoa que empenha até recursos próprios. Uma pessoa que destina o seu tempo. Ela é especialista em mesa posta, uma mulher fina. Ela que é responsável pelos eventos da rede. O evento do dia 20 foi ela que organizou, foi ela que fez. Então, Lídia é um presente de Deus na minha vida. Mas às custas de uma conexão, de um lugar que eu fui, onde você se sente um peixe fora d'água. Então, Deus tem feito isso. E naquela noite, quando eu lhe
tinha falado com você, mas você veio me convidar, aconteceu da mesma forma. E eu falei, se é para existir essa academia de líderes, se o senhor quer dar voz, se o senhor quer dar visibilidade, eu estava ali falando sobre isso. Tantas mulheres aqui, mas eu não conheço ninguém. Como é que uma parte dessas mulheres, se forem cristãs, poderiam fazer parte dessa rede, da escola, da academia? Como? E Deus falou, na hora certa você vai saber. E eu fui ali para frente, eu deixei todo mundo líder, e a minha irmã ficou lá atrás, e eu queria ouvir Kênia falar, por isso que eu me aproximei mais, porque eu acho que é uma questão de respeito também, né? Tá tendo um movimento todo e a pessoa que está liderando falando, eu quis ir lá para frente para ouvi-la. E eu não vi que você estava do lado. Depois houve aquela conexão. E depois que nós conversamos, que eu saí para encontrar com as minhas irmãs, com minha irmã e com o líder, Deus falou, pronto, já se cumpriu o que você veio fazer aqui hoje. Então, isso é prova de que é a vontade de Deus. Porque são as provas que eu peço a Deus. Se realmente for a sua vontade, o Senhor vai me conectar com quem vai abrir uma porta, com quem vai dar uma oportunidade, com quem vai fazer a coisa acontecer sem esforço, porque quando é de Deus, não precisa fazer força, você não empurra a porta, você não precisa chorar. Dá trabalho. Se eu disser a você que não são noites planejando, contactando pessoas, lendo, se você falou sobre se especializar, não é porque eu estou querendo realizar o desejo de Deus sobre uma academia de líderes que eu não esteja estudando sobre liderança, eu estou fazendo um curso de liderança. No Ministério Público, nesses quase 10 anos, eu já participei de diversos projetos lá do meu setor. Então, sobre planejamento, sobre projetos, sobre avaliação, eu já participei do que você possa imaginar. Então, Deus já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para fazer aquilo que Ele tem designado para nós. O que precisa é nós nos colocarmos no lugar certo. Né? Senhor, o que é que o Senhor tem agora para esse momento? Fazer aquela leitura do tempo, que eu tenho estudado bastante sobre tempo. Eu tenho gastado aí quase um ano da minha vida estudando sobre tempo. E o tempo Cronos, que é o tempo do nosso relógio, mas o tempo Kairos. Quando o nosso tempo de agora se encontra com o Kairos de Deus, acontece a vontade dele, mas ele precisa nos encontrar preparadas, com o coração aberto, designadas a fazer aquilo que ele tem para nós fazermos. Eu acredito que é dessa forma. Enquanto ela fala aqui, eu fico atenta, porque está sendo como se fosse boca de Deus para minha vida. Realmente, esse podcast ele é muito abençoado. E ele nasceu no coração de Deus. É por isso que tem tantas lutas para que isso não se concretize. Porque eu sou muito edificada. Cada mulher que vem aqui, hoje eu estou sendo muito edificada. Hoje eu estou aprendendo demais. E ela falando aqui está sendo como se fosse Deus me mandando um recado. Amém por isso. Vamos dar continuidade aqui e já caminhando para o fim. A gente tem um quadro Desafio da Verdade, onde você não vai pensar muito, a gente vai fazer algumas perguntas para você e você vai responder a primeira pergunta que vier na sua mente. Tá preparada? Estamos. Uma palavra que lhe define. Eu acho que perseverança. Eu persevero, eu escolho no que eu quero perseverar. Então, se eu achar que algo vale muito a pena, que aquilo tem que ser, eu vou até o fim, eu persevero até acontecer. Eu me considero uma pessoa perseverante. Um hábito diário indispensável. Fazer o devocional, conversar com Deus, a primeira coisa do dia. Eu estipulei para a minha vida 3 ações que eu não abro mão, que é o meu devocional, treinar na academia e me alimentar bem. Eu só faço qualquer coisa no meu dia depois do meu devocional, depois que eu vou na academia e depois que eu tomo café. Isso é para a minha vida, então tudo acontece depois disso. Mas, primeiramente, o devocional, fazer esse contato com Deus assim que a gente acorda, ser a primeira coisa do dia. Um livro que todos deveriam ler. Carta de Eva às Filhas de Deus. Esse eu recomendo. Sugestivo. Sugestivo. Mas tem um livro muito importante que eu acho que serve para qualquer idade e para qualquer geração, que é Uma Vida com Propósitos, Sim, de Rick Warren. Muito bom. Você usa para jovem, para idoso, muito ele bom. serve. Uma frase que guia a sua vida. A frase não é minha, a frase é de Tiago Brunet, né? Você deve conhecer muito bem. Tiago Brunet fala assim: aquilo que você não conta antecipadamente, ninguém estraga. E esse antecipadamente é fora da hora, é fora do tempo. Eu não precisei dizer a ninguém que eu vim aqui no podcast, a não ser que hoje eu tinha um compromisso com a minha mãe, eu falei, não posso porque eu tenho um compromisso assim, mas eu não falei para ninguém. As minhas colegas de trabalho me viram assim meio que me arrumando, mas eu não falei para ninguém. Mas eles vão saber
quando for no ar. Porque talvez se eu ficasse dizendo, olha, gente, eu vou lá, a Andressa me convidou. É essa sabedoria. Então, o que você não... Quando o Tiago Brunet fala mais aberto, assim, o que ninguém sabe antecipadamente, ninguém não estraga. E não é medo, assim, de que alguém vai estragar, não, é sabedoria. Preservar. E, para finalizar, eu gostaria que você, para essa câmera, desse um conselho para mulheres que estão buscando fortalecer a liderança dentro de suas igrejas, na comunidade. Queria que você desse esse conselho. Na verdade, eu vou... Não seria um conselho, mas eu vou dizer o que serviu e serve para mim. Não desista. Não desista no primeiro obstáculo. Eu me lembro da primeira live do Projeto Ré, só tinha eu e a minha companheira que estava lá dando boa noite. Aquilo foi frustrante, porque Deus disse para fazer uma live, Deus disse para falar. Eu não sei se até hoje o Instagram fala assim, quando nós começamos, ele continue falando. Quando você dá boa noite, não diz assim, aí você fala, oi, boa noite, estamos aqui, aparece uma frase imediatamente, continue falando, tipo assim, olha, estamos chamando mais amigos. Não tem ninguém, mas continue falando, que foi tão frustrante. Eu passei 45 minutos falando sobre o Projeto Ré, com só eu e aquela pessoa. Eu disse, eu não vou fazer mais. Deus falou, vai. Porque se uma pessoa ouvir amanhã... Já valeu. Já valeu. Não é sobre números. Não é sobre números. É sobre um propósito que Deus vai usar a minha e a sua vida para cumprir. Então, eu não tenho problema hoje com o número de pessoas. Se vai entrar 10, 20, 50, não. Porque alguém vai ouvir... Como aconteceu de tudo que nós conversamos aqui. Então, persevere no propósito que Deus colocou na sua vida. Não, lutas vão existir. Você passou alguma luta para chegar aqui hoje? Eu passei algumas. Várias. Eu passei lutas para acontecer o segundo encontro da rede, só eu sei o que aconteceu. Mas ele aconteceu, porque o que for vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, se nós perseverarmos, vai acontecer. Porque nada pode ir contra a vontade de Deus. E se você estiver obstinada a fazer a vontade de Deus, vai dar certo, porque o interesse é dele. Como diz Carol Beltrão, que coordena a rede comigo, você não é o dono da obra, a obra tem um dono. E o dono da obra se responsabiliza por tudo. Você só tem que ir dando os passos. E como eu gosto de dizer, se posso dizer uma frase, eu sempre digo, eu prefiro ser a mangueira do jardim. A mangueira por onde só flui a água que rega o jardim. Mas o jardim tem um jardineiro, tem um dono. E eu só sou a mangueira do jardim. Show. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira te escutando, porque realmente foi muito edificante para a minha vida e será muito edificante para a vida de muitas mulheres. Gente, esse episódio foi incrível, não foi? Foi incrível. E de já eu quero agradecer, Fran, pela disponibilidade, por estar aqui disponível, com esse coração doce, disponível de propagar essa mensagem, esse coração de serva, de ser instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor lhe use cada vez mais para levantar outras mulheres no ministério. E pode contar comigo. Eu também quero lhe agradecer. Eu tenho que dizer que eu nem imaginava, né? Deus vai fazendo coisas que a gente realmente não imagina. Ele nos surpreende. Eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer que eu estou também à disposição, a rede de líderes, o Projeto Ré e a academia também, porque você vai fazer parte dela. Eu já falei, né? Para me ajudar a fazer ela acontecer. Então, vem coisa por aí. Vamos preservar, mas aqui a gente já está antecipando que eu estou nesse projeto aí. Com certeza. Deus também te bendiga, te abençoe, continue usando a sua vida através de um instrumento que você não sabe até onde vai. Nós estamos aqui conversando, mas você não tem ideia. Talvez um dia só na glória você vai saber quantas pessoas foram alcançadas pelo que você está fazendo. Continue, persevere. Amém. Gente, você que ainda não se é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, curta, comenta, compartilha, siga as nossas redes sociais de Mulher Pode, Andressa Teixeira BR e nos acompanhe e até o próximo episódio. É um prazer ter você aqui com a gente. Beijos!